Olá, segundo ano, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós continuaremos falando sobre a socialização. Então, na aula de hoje, nós temos por objetivo compreender a investigação científica da sociedade, analisar os problemas sociais e os problemas sociológicos e pensar acerca do processo de socialização, né? Como que se dá esse processo de socialização. Então, o objeto de estudo das ciências sociais são as relações que os homens estabelecem entre si vivendo em sociedade. Isto é, não é algo objetivo, ou seja, as ciências sociais, diferem das ciências naturais, já que a sociedade está em constante mudança, em constante transformação. E todas as mudanças, acontecem ao longo do tempo e ao longo do espaço e devem ser analisadas criteriosamente, e cientificamente. Então, as ciências sociais, elas diferem bastante das ciências naturais. Nas ciências sociais, nas ciências humanas, o objeto de estudo é o próprio homem. Então, nas ciências humanas, o objeto de estudo é o próprio homem, e é o próprio homem que deve ser, então, analisado, porque é o homem que faz todas essas mudanças e transformações acontecerem. Então, todos os fenômenos que acontecem na sociedade é algo produzido pelo ser humano, não é algo da natureza, que é a natureza que formou isso. Não, tudo tem um início, tudo tem um porquê. E tudo foi a partir da construção humana, já que o homem é produto dessa sociedade. Então, o homem deve analisar o próprio homem, O objeto de estudo das ciências humanas é o próprio homem, e esse homem deve ser analisado cientificamente, criticamente, como se fosse qualquer elemento da natureza, por exemplo. Vamos ver então as especificidades das ciências sociais. As ciências sociais não lidam apenas com o que se chama, de realidade, com fatos exteriores aos indivíduos, mas do mesmo modo com a interpretação que são feitas sobre essas realidades. Ou seja, são as crenças, sentimentos, representações, símbolos, linguagens, valores sociais e cultura. Todas as construções humanas, criadas por seres humanos, são interpretadas, pelos homens. Então, o homem criou o racismo? Sim, foi o homem que criou o racismo. Então, o homem vai analisar o que ele mesmo criou, O homem criou os preconceitos, Sim, foi os homens que criaram os preconceitos. A gente não nasce sendo racista, sendo preconceituoso. E o homem vai analisar aquilo que ele próprio criou para a sua sociedade, O racismo, o preconceito, as discriminações, as desigualdades, ou seja, todas as criações humanas, que é o objeto de estudo das ciências sociais, o próprio homem e as suas construções. E aí vamos ver a diferença das ciências naturais para as ciências sociais. Nas ciências sociais, os eventos estudados têm determinações complicadas, pois o laboratório é a sociedade. O laboratório das ciências sociais é a própria sociedade e aquilo que o próprio homem criou na sociedade. Então, há a possibilidade de mudar seu significado de acordo com o autor, as relações existentes num dado momento. Então, já que a sociedade está em constante mudança, em constante transformação,
As ciências sociais têm que analisar esse laboratório, né? Já que a sociedade é algo dinâmico, não é algo estático, como se fosse uma folha, né? Uma pedra. Então, como estabelecer leis universais para que algo é particular, como é o caso de uma sociedade humana? Então, as ciências sociais vão fazer algumas perguntas. Por que estudamos? Qual a sua aplicabilidade? Qual é a utilidade em nosso cotidiano? Então, objetivos. Os objetivos, então, das ciências sociais é responder e compreender, né, questões sobre a realidade social, econômica e cultural. Construir uma visão social da qual seja possível entender e criticar a realidade com a finalidade de melhoria de vida, né? As ciências sociais visam buscar melhores condições para que o próprio homem viva mais dignamente. Vamos ver como que se dá então as ciências sociais no cotidiano. Então, as ciências sociais no cotidiano. Vamos fazer uma imaginação sociológica. O indivíduo consegue estabelecer conexões entre sua experiência pessoal e a sociedade em que vive. Ou seja, os indivíduos só podem compreender sua existência social percebendo-se parte de um contexto sociocultural determinado. E também vai ter alguns problemas sociais, né, e sociológicos. O que serão isso? Problema social designa algo que atinge um grupo ou uma categoria de indivíduos. É uma situação que afeta um número significativo de pessoas. Por exemplo, o desemprego. Problema sociológico. Objeto de estudo da sociologia enquanto ciência. Observação sistemática dos fenômenos sociais. Por exemplo, o racismo, né? Vamos ver um problema sociológico. Só são problemas científicos as questões formuladas de tal modo que as respostas e elas confirmem, ampliem ou modificam o que tenha por conhecido anteriormente, por métodos. Por exemplo, o homem é um ser social, né? O homem é um animal social, como já dizia Aristóteles. Então, o processo de socialização e aprendizagem vai lapidando o ser biológico em um ser social, né? Já que o homem não é apenas um ser biológico, e sim também um animal social. Então, a socialização e o aprendizado. A educação formal e informal, né, forma um indivíduo biológico. Então, a socialização, né, primeiro tem um sujeito biológico, né, é o bebezinho que nasce sem saber como viver em sociedade, né, sem saber como se comportar socialmente, e através da socialização, e pode se dar também através da cultura, o ser humano, né, sujeito biológico, passa a ser um ser social. Então, nós vimos aqui algumas ideias do que seja a socialização. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar e até a próxima aula.